Bom dia, gente. Vamos hoje dar início um pouco sobre a região Sudeste. Uma região bem desenvolvida, é uma das melhores regiões do país em sentido de desenvolvimento econômico, né? Em virtude de quê? De sua localização, de sua estratégia comercial, do seu fluxo, né? Isso se torna uma área propícia para escoamento de produção, assim como o próprio trabalho em si, né? Essa região também tem um solo diferenciado das demais áreas da federação. Isso também facilita a parte da agricultura, né? E vai cada vez mais evoluindo essa região. Região essa, né, região Sudeste, que abriga o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o famoso estado bem conhecido nacionalmente e internacionalmente, São Paulo, com sua capital, São Paulo, né? O que representa o quê? Uma grande imagem, desenvolvimento do PIB brasileiro, né? Isso é uma região bem desenvolvida, como já foi falado antes, e representa também a questão de diversas culturas, diversos povos que por ali passaram, alguns permaneceram, outros foram embora, né? Mas deixou os seus traços culturais, né? E também tivemos migrações e imigrações de diversas partes da região brasileira, como das regiões do mundo, né? Tivemos muito imigrante, né? Seja japonês, seja também os franceses, tivemos também holandeses, né? Tivemos a parte do italiano. A questão dos holandeses foi mais relacionada à questão da invasão das nossas terras, né? Tivemos uma cultura atrelada à questão dos holandeses na região nordestina, né? Somente na região ali de Alagoas, e ficou traços dessa cultura, né? Questão francesa, nós temos aqui próximo à Guiana, né? E tem essa cultura também e está atrelado ao nosso Brasil. Especificamente na região Sudeste, nós temos os japoneses, os italianos, na região mais Sudeste e Sul, né? Através de quê? Do próprio plantio do café, né? Após a escravatura, o Brasil abriu esse leque para outras nacionalidades, a parte de ocupação do território, né? E tivemos essas outras nacionalidades, né, para essa região. E a própria migração nós tivemos através de quem? Dos nordestinos, né? Muitos partiram para essa região sudeste à procura de quê? De trabalho, de melhores condições de vida, né? E se desenvolveram alguns, né? Muitos conseguiram se estabilizar financeiramente nessa região, outros não tiveram tanto êxito, né? Mas isso faz parte desse processo, né? De colonização, de certa forma, de adaptação e povoamento dessas terras, né? Hoje, já esses estados aí estão povoados, bem estruturados, com suas divisas, né? Temos a maior metrópole, né? Aí também inserida, e nisso traz o contraste social da realidade da famosa São Paulo, né? Seja através do uso de drogas, né, da população, de alguns centros, né? Esses grandes centros sempre traz esses resquícios de uma sociedade doentio, né? Que precisa de tratamento. Outros já consideram como as mazelas, mas isso é uma realidade que tem que ser tratada e não simplesmente acometida do mal, não. Isso é o próprio reflexo da sociedade que cresce desenfreado
e gera problemas como tais, né? A sociedade em si não abraça, simplesmente a rejeita, colocando em um cantinho ali à parte, né? Temos também a questão das características naturais da região sudeste, né? Um pouco da paisagem, né? Que são típicos de florestas tropicais. E também temos a questão dos relevos irregulares, né? Que atuam o clima característico de chuvas frequentes, que abastecem esses rios, né? A região sudeste são perenes, abastecidos pelas chuvas abundantes, comum na região em boa parte do ano, né? A hidrografia da região apresenta grande potencial econômico, sobretudo pela possibilidade de geração de energia elétrica, pesca e turismo. A parte de navegação é mais desenvolvida no sentido das reclusas, né, de várias represas que ali tem, e facilita o tráfego de embarcações, né? Isso facilita muito a questão da movimentação e circulação de mercadoria através dos barcos, assim também como pessoas e o próprio turismo aquático, né, digamos assim. Algumas das principais rios nascem nessa região, como Jequitinhonha, Serra do Espinhaço, o famoso Rio São Francisco, na Serra da Canastra, né, ali para a região de Minas Gerais, né. Temos também a questão dos fatores climáticos dessa região, que é predominante, que chega a uma temperatura de 24 graus, né? Um clima suave em relação aos demais do Brasil, né? Na região costeiras, as chuvas ocorrem com bastante frequência e costumam ser volumosas, né? Já a questão da área litorânea apresenta a parte do tropical úmido. E já o clima subtropical ocorre na parte sul do estado de São Paulo. Temos também os grandes problemas de escassez nessa região, principalmente São Paulo, em virtude de quê? Desmatamento, do aumento do consumo da própria água, né? A população para abastecer as indústrias e a própria população, assim também com a poluição dos rios, né? Diminuição da chuva, devido aos fatores climáticos relacionados à população que desmatou, se cria aquelas famosas ilhas de calor, né? Aquelas temperaturas, em uma região chove, outra não chove, em virtude de que da grande quantidade de concretos, né? Ou seja, dos prédios e asfalto. Isso, a circulação de ar, a questão atmosférica dificulta um clima menos, também como dificulta a impermeabilidade desse solo, né? E gera problemas para a própria população, né? A vegetação dessa região sudeste é basicamente relacionada à Mata Atlântica, né? Já na parte de Minas Gerais um pouco de Caatinga, temos Cerrado, temos um pouco de transição, né? Dessas vegetado, Caatinga, vegetação litorânea e os próprios campos, né? Ou seja, é uma área de transição. A população da região sudeste está basicamente relacionada a quase 42% da população brasileira, né? Ou seja, é um grande número que está concentrado nessa região sudeste, né? Nós temos a questão da imigração, como eu vinha falando antes, a região sudeste recebeu imigrantes de outros continentes, sobretudo italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, que vieram inicialmente para trabalhar na produção do café. Isso aconteceu logo após a questão da escravatura, ou seja, a libertação dos escravos, né? Isso por volta do século XIX ao século XX. Tivemos a questão da urbanização, na década de 50, né? Eu expandi essa produção, né? E gerenciou o quê? A questão das vacinas, né? Houve o avanço das vacinas nesse período, que veio a desenvolver melhor a questão da mortalidade infantil e melhor qualidade de vida para a população, né? Interna, que está relacionada à década de 30, né?
para a construção e desenvolvimento da região sudeste. Os nordestinos foram mais relacionados para quê? A parte da construção civil. Tiveram alguns que adentraram a questão do campo, né, para o trabalho no campo, mas o que destacou mais a questão nordestina foi para o trabalho da construção civil, né? O fluxo de migrações, né, para a região sudeste foi perdendo sua força a partir do século XXI. Uma das razões para tal fenômeno foi o surgimento de novos atrativos polos, né, para trabalho. E isso foi retirando o foco do nordestino para outras regiões, né? Somando a isso, o crescimento natural também começou a diminuir em decorrência da taxa de natalidade com outras áreas do país. Teve o aumento da população da região sudeste, residente nas partes do perímetro urbano, né? E as regiões de agricultura vêm diminuindo cada vez mais, devido ao que? Ao avanço da tecnologia dos grandes maquinários, né? Isso não há necessidade de mão de obra, e sim de máquinas trabalhando, né? Tivemos também a questão do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, esse também aumento do fluxo de pessoas, né? Já a questão dos aspectos econômicos, a região sudeste é que predomina no país, em virtude de que está concentrado os grandes centros de tecnologia, né? Como as principais indústrias, seja de tecnologia, seja de alimentos, seja da parte metalúrgica e também de automóveis, estão concentradas nessa região. Assim também como outras empresas que era nacional, passaram hoje a ser multinacionais, né? Foram vendidas. Tivemos a questão da Embraer, né? Temos essa questão de algumas metalúrgicas também estão tendo esse escoamento de produção, né? Isso vem tirando esse poder do próprio governo e centralizando para empresas particulares, né, gente? Temos também a questão do petróleo, minério de ferro, essa região sudeste, concentrada praticamente ali no quadrilátero de ferro, localizado na região de Minas Gerais. Minas Gerais, ele tem um grande potencial de jazidas de ferro, né? Já o petróleo e o gás natural são explorados principalmente na Bacia de Campos, na região litorânea do Espírito Santo, até o Arraial do Cabo, e representa 52% da produção nacional de petróleo, né? Já a camada de pré-sal, que envolve a Bacia de Santos, Campos e parte do Espírito Santo, também é explorada desde 2010, né? E também já boa parte dessas camadas de petróleo aí, né? Pode-se dizer, já foram vendidas, né? Para empresas, principalmente americanas, né? Já a questão da agropecuária, a região do Sudeste se destaca com uma grande produção, né? Seus campos. Também continua ainda com café, cana-de-açúcar e laranja, né? Essa é a parte da agricultura. E nós temos a questão aqui na página 354, falando um pouco sobre a desigualdade nessa região sudeste, que devido ao avanço do território, ou seja, avanço das cidades, o preço da moradia se torna encarecedor, aquela população com dificuldades financeiras não aguenta ficar naquele espaço e começa a se afastar, a vender daquela área, e com isso procura uma parte das periferias, aquelas áreas invadidas, e começa a se formar aquelas comunidades, dando esse lado de desigualdade que é muito típico desses grandes centros urbanos, não só no Brasil, como em boa parte de muitos países em desenvolvimento, como é o caso brasileiro, né? Também existe nos países desenvolvidos
classes pobres e morando em locais inapropriados, né? Isso faz parte do contexto urbano, do contexto do capital, que está sempre se locando para outras regiões. Também temos aspectos ambientais da região sudeste, como a questão da Mata Atlântica, por exemplo, foi severamente devastada para a moradia, e com isso nós temos a questão das moradias irregulares, com esse avanço do desmatamento, aquela questão das enchentes, que é típico de São Paulo, né? E isso vai agravando cada vez mais quem ali reside, né? Muitas vezes você perde tudo em questão de minutos, devido àquelas trombas d'água que acontecem na região paulista, né? Bem, é por isso, nisso, e aqui vamos falando um pouco da inversão térmica, que é uma questão das ilhas de calores, né? Que acometem nessas regiões da região sudeste. Muito natural essa questão da ilha de calor. Como é o desmatamento, você constrói, em seguida, após a construção, retira toda aquela parte de vegetação, e nisso existe aqueles bolsões de ar que vão aquecer aquela região ali, né? Em outras regiões que tem mata, que tem uma proteção de árvores, acontece a diminuição de temperatura, né? Fica um clima menos. Isso facilita o bem-estar da população. Nesses outros locais que só tem concreto e asfalto, a temperatura se torna muitas vezes insuportável, né?